E aí, tranquilo? Tranquila? De boa? Não tá? Vai ficar. Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Mas antes eu quero que você dê aquela colaborada com a gente, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações e também escreva nos comentários e dá aquele like ungido. Compartilhe o vídeo. Tem muita palavra de Deus para a sua vida e para aqueles que ouvirem também. Acredite, receba. A palavra de Deus encontra-se no livro de Juízes, capítulo 13, onde narra a história de um homem chamado Sansão. Sansão era filho de Manoá. Manoá, como a gente vai ver ao longo da história, ele já era avançado em idade. Interessante se formos comparar com outros textos na Bíblia. Houveram outros homens e mulheres de Deus que alcançaram a provisão e a bênção de ter um filho com a idade avançada. Por exemplo, Abraão e Sara tiveram Isaac. Isaac foi uma bênção. Quem mais? Zacarias e Isabel, lá no Novo Testamento, tiveram João Batista. E se eu for enumerar, outros casais também foram abençoados. Além dos textos da Bíblia Sagrada, também grandes heróis e mártires da fé também tiveram seus filhos e filhas também como abençoados. Mas o caso de Sansão foi um pouco diferente. Sansão tinha tudo para ser uma bênção, para ser um homem ali usado por Deus. Mas ele foi pelos desejos do seu coração. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? O Senhor conhece. Por isso ele fala para que a gente guarde o nosso coração. Eu não digo coração sentimento, mas eu digo aqui a nossa mente, os nossos pensamentos. O que a gente chama de a psique, a psicologia traduz como psique, o centro das nossas emoções. A gente tem que guardar nossa mente dos dias maus e ruins. Sansão não teve esse êxito. Ele foi pela vontade, pelo desejo da sua carne, mas infelizmente não foi do jeito que Deus queria. Mas eu não vou dar spoilers para ficar falando bastante. Sansão sim, foi um juiz, foi um legislador, alguém que julgava Israel. Antes dos reis, haviam homens que eram chamados de juízes, que eram homens que fariam o papel ou os papéis pertinentes aos reis. Só que Sansão não foi lá um rei, né? Ele corria atrás de tudo, menos do povo de Israel que padecia tantas necessidades. Sim, é verdade, o povo padecia. Sansão pode ter sido um ótimo guerreiro. Sansão pode ter sido o homem mais forte. Para vocês terem uma ideia, se a gente fosse comparar nos dias atuais, se fôssemos colocar até no contexto, vamos colocar a nível de super-herói. Coloca o Hulk do lado dele. Ele dava um pau no Hulk. Verdade, sim, dava um pau assim, sem sombra de dúvida. O Hulk ia ficar no chinelo. Tamanha era a força física de Sansão. Sansão não é uma história da carochinha. Foi um homem que existiu, segundo os relatos bíblicos. E era um homem de uma força descomunal. Só que é o seguinte, eu vou contar um segredinho aqui de Sansão para vocês. A força dele não vinha dele, vinha de quem? Do Espírito Santo. Então se liga, se Deus te der alguma coisa, um talento, algo para realizar na obra dele, saiba que não é você, mas é ele que te dá a força. E não você achar que, como Sansão, tinha tudo fácil nas mãos. Sansão, como diz o ditado, tinha a faca e o queijo para ser feliz na presença de Deus. Mas ele começou a desvendar segredos. E aí fica a deixa para o nosso próximo vídeo. Eu falei sobre a parte 1 da história de Sansão. Tem um outro vídeo que a gente vai desvendar a história de Sansão. Sansão poderia ter sido um herói, mas vacilou. Beleza? Fique com essa palavra guardada para o teu coração. Não seja vacilão como Sansão foi, mas se liga, seja prudente, tá? Não dê brecha. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Querendo Deus, até o próximo vídeo. Forte abraço, Deus te abençoe.